Quando usava minha faca, me sentia aliviado. Sei que devo ser destruído. Fui um erro da natureza. Mais conhecido como o açougueiro de Rostov, ou até mesmo de Estripador Vermelho. Esses são epítetos de um dos mais impiedosos e violentos criminosos que já habitaram este planeta. Neste vídeo, apresentaremos a narrativa de Andrei Chikatilo, um dos mais nefastos serial killers da história. Andrei Romanovich Chikatilo nasceu no dia 16 de outubro de 1936, na vila de Yablushi, na cidade de Sumy Oblast da República Socialista Soviética da Ucrânia. Os pais de Chikatilo eram ambos trabalhadores agrícolas coletivos, que viviam em uma cabana de um cômodo. Eles não recebiam nenhum salário pelo seu trabalho, mas em vez disso, recebiam o direito de cultivar um pedaço de terra, na parte de trás da cabana da família. Quando a União Soviética entrou na Segunda Guerra Mundial, o pai de Chikatilo, Roman, foi convocado para o Exército Vermelho. Mais tarde, acabou sendo feito prisioneiro depois de um ferimento em combate. Em 1943, a mãe de Chikatilo deu à luz uma menina, chamada Tatiana. Como o pai de Chikatilo havia sido recrutado em 1941, ele não poderia ter gerado essa criança. Como muitas mulheres ucranianas foram estupradas por soldados alemães durante a guerra, especula-se que Tatiana foi concebida como resultado de um estupro cometido por um soldado alemão. Como Chikatilo e sua mãe viviam em uma cabana de um cômodo, esse estupro pode ter sido cometido na presença dele. Ainda na adolescência, ele descobriu que sofria de impotência crônica, o que agravou a sua dificuldade de socialização. Após sua graduação, Andrei se candidatou a uma bolsa na Universidade Estadual de Moscou, mas acabou não passando. Então ele viajou até a cidade de Kursk, onde trabalhou como operário por 3 meses. Em 1955, começou a estudar em uma escola profissionalizante para se tornar técnico em comunicação. Ainda naquele ano, Andrei começou a se relacionar com uma garota local pela primeira vez. Ela era 2 anos mais nova que ele. Depois de 1 ano e meio de relacionamento, ela terminou com Andrei, supostamente depois de algumas tentativas frustradas de relação sexual com ele. Em 1957, ele foi convocado pelo Exército Soviético, onde cumpriu o serviço militar obrigatório até 1960. Primeiro ele foi designado para servir na Guarda de Fronteira, localizada na Ásia Central, e depois foi para uma unidade de comunicações da KGB, em Berlim Oriental. Logo após terminar todo o serviço militar, Andrei voltou para sua aldeia natal e foi morar com sua mãe. Em 1963, Andrei se casou com uma mulher chamada Feodosia Ornacheva, que tinha sido apresentada a ele por Tatiana, sua irmã. Segundo Chikatilo, embora ele se sentisse atraído por Feodosia, seu casamento foi arranjado, e aconteceu apenas 2 semanas depois dos dois se conhecerem. Ele afirmou mais tarde que a vida sexual dele com sua esposa era mínima, já que ele não conseguia manter uma ereção. Mas ainda assim, Feodosia deu à luz a Lyudmila em 1965. Em 1969, deu à luz a Yuri. Em maio de 1973, Chikatilo cometeu sua primeira agressão conhecida. Ele nadou até uma menina de 15 anos, que era sua aluna. Apalpou os seios e genitais dela, e ejaculou enquanto a menina lutava contra ele. Meses depois, Chikatilo agrediu sexualmente outra adolescente que ele havia trancado em sua sala de aula. Além disso, vários professores relataram que em diversas situações, tinham visto Andrei se acariciando na presença dos alunos, porém ele não foi punido por nenhum desses incidentes. Em resposta ao crescente número de queixas apresentadas contra ele por alunos, o diretor da escola chamou Chikatilo para uma reunião formal e comunicou que ele deveria renunciar voluntariamente ou ser demitido. Chikatilo deixou seu cargo e encontrou outro emprego como professor em uma nova escola localizada em Novochakinsk, em janeiro de 1974. Em setembro de 1978, ele perdeu novamente o emprego. Dessa vez por causa de cortes de funcionários. Mas logo conseguiu encontrar outro cargo de professor em Shakhty, uma cidade mineradora de carvão, perto de Rostov-do-Don. Em setembro de 1978, Chikatilo mudou para Shakhty, onde cometeu seu primeiro assassinato, que foi documentado no dia 22 de dezembro. Andrei atraiu uma menina de 9 anos chamada Yelena Zakotnova
para uma casa velha, que ele tinha comprado secretamente, e tentou estuprar a menina, mas não conseguiu uma ereção. Então, quando a menina lutou contra ele, ele sufocou ela e esfaqueou 3 vezes o abdômen, ejaculando enquanto esfaqueava a criança. Depois do assassinato de Helena, Andrei passou a só conseguir se sexualmente chegar ao orgasmo, esfaqueando e cortando mulheres e crianças, até a morte. Ele mesmo afirmou que o desejo de reviver a experiência o dominou. Entre 1978 e 1990, Andrei Chikatilo cometeu uma série de assassinatos. Devido à natureza dos crimes e à precisão das lesões nos corpos das vítimas, a polícia teorizou que as mortes foram conduzidas por um grupo que tirava os órgãos para venda, trabalho de alguma seita ou um indivíduo com doença mental. Grande parte do esforço policial concentrou-se na teoria de que o assassino deveria ser doente mental ou pedófilo. Os álibis de todos os indivíduos que passaram algum tempo em enfermarias psiquiátricas e foram condenados por pedófilo foram verificados e registrados em um sistema. Os criminosos sexuais registrados também foram investigados. E se seu álibi fosse corroborado, eles eram eliminados da investigação. O cerco para Chikatilo começou a se fechar quando o corpo de Svetlana Korostik, de 22 anos, foi encontrado. Mediante a isto, a polícia chamou o oficial responsável pela segurança na estação de Donetsk e revisou os relatórios de todos os homens detidos e interrogados na semana anterior. O nome de Chikatilo não só estava nestes relatórios, como também era bem conhecido por vários oficiais de polícia envolvidos no caso, pois ele já havia sido interrogado em 1984 e colocado na lista de suspeitos em 1987. Após checar com os empregadores, atuais e anteriores de Chikatilo, os investigadores puderam estabelecer a localização dele em várias vilas e cidades, nos momentos em que várias vítimas tinham sido assassinadas. Ao ser preso, Chikatilo prestou depoimento alegando que a polícia estava enganada e reclamou que ele também havia sido preso em 1984 pela mesma série de assassinatos. Durante o interrogatório informal, a polícia percebeu que um dos dedos de Chikatilo tinha um ferimento superficial. Os legistas concluíram que a ferida era de uma mordida humana. Em 21 de novembro, o interrogatório formal de Chikatilo começou. Durante o interrogatório, ele negou repetidamente que tivesse cometido os crimes, embora tenha confessado ter molestado seus alunos enquanto era professor. Em 29 de novembro, a pedido de Viktor Burakov e Mikhail Fetizov, o doutor Alexandre Bukhanovsky foi convidado para ajudar no interrogatório. Bukhanovsky leu alguns trechos do perfil psicológico que tinha feito, e em torno de 2 horas, Chikatilo começou a chorar e confessou ao psiquiatra que realmente era ele o culpado dos crimes. Em um momento do interrogatório, Chikatilo disse: "Quando usava minha faca, me sentia aliviado. Sei que devo ser destruído. Fui um erro da natureza." Chikatilo foi levado a julgamento em Rostov no dia 14 de abril de 1992, sendo acusado de 53 homicídios, além de 5 acusações de agressão sexual contra menores, que foram cometidas quando ele era professor. Em 14 de outubro, o tribunal se reuniu para ouvir a sentença formal, e Chikatilo foi declarado culpado de 52 dos 53 assassinatos em questão e foi condenado à morte por cada um dos crimes. Chikatilo também foi considerado culpado de 5 acusações de agressão sexual, cometida durante os anos em que trabalhou como professor na década de 1970. No dia seguinte, o juiz condenou formalmente Chikatilo à morte por cada um dos 52 assassinatos. Em 14 de fevereiro de 1994, Chikatilo foi levado do corredor da morte para uma sala à prova de som, na prisão de Novocherkask, e executado com um único tiro, atrás da orelha direita. Ele foi enterrado em uma sepultura sem identificação no cemitério da prisão.